Boa noite. Estamos recebendo hoje aqui Leno Silva. Ele é publicitário, formado em comunicação social pela Fundação Armando Álvares Penteado, atuou durante mais de 30 anos na área de comunicação e, após se aposentar pelo INSS, fez uma nova opção de carreira. Ele atua como consultor imobiliário. Leno também é escritor. Boa noite, Leno. Muito prazer e muito obrigado por você estar aqui com a gente no Conta Aí. Eu que agradeço, Sônia querida. É uma satisfação muito grande conversar com você e com todos aqueles que nos assistirem, contar um pouquinho da minha trajetória, dos meus percursos e como eu estou enfrentando essa minha terceira juventude profissional. Isso vai ser muito interessante. Mas, primeiro, eu gostaria que você contasse um pouco de você e da sua família. Como é que você é alagoano, como é que a sua família se estabeleceu em São Paulo e um pouco da onde você viveu. Conta um pouco para a gente dessa sua infância e juventude. Ótimo. Eu tenho um coração e tenho paixão por duas cidades. Eu sou alagoano, de Delmiro Gouveia, que é uma cidade cravada no sertão nordestino. Nasci em 19 de setembro. Minha mãe, Dona Nalvinha, meu pai, Seu José. E eles decidiram, quase que 2 anos após o meu nascimento, vir para São Paulo, porque naquele período, no início dos anos 60, São Paulo era uma cidade que oferecia muitas oportunidades profissionais e os meus pais entenderam que essa mudança muito radical seria importante para oferecer uma melhor condição de vida para nós todos, eu, eles e a minha irmã. Nós fomos morar num bairro do subdistrito de Ipiranga, chamado Vila Vera, num bairro de classe média baixa, de gente trabalhadora. Tive vizinhos dos mais variados perfis, nacionalidades e regiões. E meu pai, como ele tinha aprendido em Delmiro Gouveia uma atividade profissional que era extremamente requisitada naquele momento, que era de mecânico de tecelagem, ele teve uma facilidade muito grande em se transferir para cá, arrumar um emprego. Ele veio sozinho primeiro, depois ele nos trouxe. Chegamos em São Paulo, depois de uma longa viagem na boleia do caminhão, que durou praticamente uma semana. Muitos nordestinos fizeram esse percurso naqueles tempos. Fomos morar num bairro de classe média baixa, reconhecido como Vila Vera, que era subdistrito, ainda é subdistrito do Ipiranga, no comecinho ali da rodovia Anchieta. Nesse bairro fomos acolhidos, convivemos com pessoas dos mais diversos perfis, nacionalidades, regiões, e que se constituíram em pessoas que se transformaram em amigas, tínhamos relações de confiança uns com os outros, e aquele trecho da rua era o nosso espaço público em que nós brincávamos, conversávamos, nos reuníamos, sabíamos um pouco a vida do outro, e assim eu me desenvolvi nessa localidade, e até os 7 anos o espaço de brincar era a rua. Que gostoso, né? É uma época que a gente pôde brincar na rua, em São Paulo, sim, se divertir, sim. Jogar futebol, Enfim. Inclusive, quando nós chegamos, essa rua nossa era de terra ainda. Então, eu também presenciei e convivei com essa transformação, de rua de terra para rua de asfalto. E na rua de terra, uma das grandes alegrias e diversões nossas era fazer fogueira nas festas juninas. E brincar, jogar bola, brincar de taco, ou seja,
a rua era como se fosse o parque ou o quintal estendido das nossas As casas. casas, né? Que gostoso, né? Era uma época muito boa, né, de se brincar, né, que fica nas nossas memórias afetivas, né? Eu também brinquei muito na rua e era uma delícia, né? Conhecia-se todo mundo, né? Então você formava uma grande família ali, né? Entre os vizinhos, né? Estudou Sim, perto? Você foi estudar ali perto também? Você e sua irmã na própria Vila Vera? sim, sim. Bom, eu entrei na escola aos 7 anos de idade, chamava-se Grupo Escolar Arthur Saboia, ficava a cerca de 10 minutos a pé da minha casa, e tem um fato importante nessa história da escola, porque um dos meus grandes amigos eu conheci aos 7 anos de idade, que é o Edgar. Ah, tá. E somos amigos até hoje, Puxa, né? que Nós presente! andávamos de bicicleta na rua. Ele morava na mesma rua, mas cerca de, sei lá, uns 2 quilômetros mais para frente. E como nós estávamos na mesma classe, ficamos amigos na escola e depois ampliamos essa amizade para o nosso dia a dia, né? E somos muito próximos até hoje. Inclusive, ele é o meu contador, né? Nós temos uma relação de amizade e profissional muito bacana. E eu com muitas daquelas pessoas que eu convivi na minha infância, depois na minha adolescência, eu mantenho amizade e proximidade até os dias de hoje. E já menciono que uma das minhas características, a vida inteira, foi nutrir relações com as pessoas com as quais eu convivo. Porque eu considero que, primeiro, que todas as relações que você tem na vida são importantes, e segundo, que você alimentar esses relacionamentos verdadeiros, eles são algo preponderante, né, para o desenvolvimento da nossa vida nas mais diferentes áreas de atuação que nós temos. Então, eu guardo essa minha característica desde pequenininho e Bom, mantenho nós até nos hoje. conhecemos desde a época da FAAP, né? Também já faz muitos anos, né? Pelo menos Exatamente. quase uns 35 anos, eu acredito, pelo menos, né? Por Sim, aí, por aí. eu me formei em 84, então em 2024 agora nós vamos completar 40 anos, é isso? 40 anos, é isso mesmo. 40 anos. Então é isso aí. E continuamos jovens, isso que é melhor. Continuamos jovens e agora com novos desafios. Como é que foi o seu encontro com a comunicação social? Olha, foi um encontro que eu fiz nos 1980, né? Eu acho que eu vou contar um pouquinho o seguinte: eu comecei a trabalhar muito cedo, Tá. aos 15 anos de idade, e naquele período o primeiro trabalho normalmente era um trabalho administrativo, né? Então eu comecei atuando como auxiliar de escritório, fui trabalhar numa construtora que pertencia ao pai de um amigo meu, e lá eu fazia as atividades internas, né, de auxiliar de escritório, ajudava na folha de pagamento, na contabilidade, e também fazia um pouco de serviço de office boy. Então, percorria bancos, ia visitar os clientes, fiz muitas viagens de ônibus até a Praça da República, até toda aquela região central, porque alguns dos clientes da construtora tinham escritórios ali. E essa Ônibus foi a minha... elétrico, você andou no elétrico também, que ia Andrei para no a cidade? elétrico, sim. Naquela época não tinha metrô, então o meio de transporte mais rápido era o ônibus mesmo. E eu comecei a trabalhar com 15 anos nessa empresa. Depois eu fui mudando de atividade profissional, sempre atuando depois na área de contabilidade. E também, quando eu acabei o ginásio, eu decidi fazer o curso técnico em contabilidade. Fiz durante 3 anos, fiz o curso técnico e trabalhei nesse segmento até os anos 80, quando eu decidi fazer cursinho. E no cursinho me veio muito forte
essa minha habilidade e talento de comunicação e resolvi fazer rádio e TV, né? Fiz o cursinho, prestei uma única faculdade que foi a FAAP. Você fez rádio e TV rádio e TV antes de propaganda? Não, eu fiz só rádio e TV na FAAP, comunicação social, né? Quando eu terminei o curso, eu ainda estava trabalhando na área administrativa. Naquele ano, já estava um pouco mais envolvido com as questões de gestão financeira, etc. Eu tive a felicidade de trabalhar numa das empresas que depois se transformaram no que a Natura é hoje. E em junho de 1984, como eu ia me formar em dezembro, eu pedi demissão. Falei, agora eu vou me dedicar à área de comunicação. E fui buscar opções nesse segmento. A minha primeira experiência foi trabalhar com pesquisa de mercado. Fiz lá um job que durou cerca de 3 meses, mais ou menos. E quando no começo de 85, eu decidi, de fato, assumir, né, essa minha escolha de faculdade, eu acabei retornando à Natura pela área de comunicação, porque eu fui trabalhar na agência, chamava-se Comunique, do querido e saudoso Mário Trench, que naquela época atendia ao Grupo Natura. Então, eu fui trabalhar na área de produção gráfica e atendimento. Fiquei lá durante um bom tempo. Foi essa minha primeira imersão na área de comunicação. E atendendo uma conta que devia ser bem inspiradora para a época também, Sim, né? Era uma conta importante. Também foi uma forma de dar continuidade à relação que eu construí no período em que eu trabalhei no Grupo Natura, mais na área de contabilidade, que foi de 81 a 84. Que interessante esse retorno, né? E um retorno depois em outra área, né? Contribui muito, né? E posteriormente, o que você fez? Não, antes eu vou dizer o seguinte, que já nesse período, no ano de 84, que eu estava fazendo o último ano de graduação, eu comecei a me identificar muito com a escrita e com a poesia, né? As aulas que nós tínhamos na faculdade com a professora Nina eram muito inspiradoras e eu gostava de escrever, né, de uma maneira muito, muito à vontade, e comecei a rascunhar algumas poesias, etc. E eu lembro que quando eu reuni uma quantidade de poesias que eu considerei que era um número bacana, falei, quer saber, eu vou fazer um livro. E naquele tempo, fazer um livro era uma coisa muito mais difícil que hoje. Aí que eu pedi um apoio para o que, na época, era o diretor chamava-se IGA, a empresa de cosméticos, era o Pedro Passos, e eu pedi um apoio financeiro para fazer o livro, que foi totalmente produzido de forma independente. Eu mesmo digitei as poesias. Quem me ajudou a imprimir foi o Maurício, que cuidava da gráfica do Museu Lazar Segal, e de uma maneira muito, muito amadora nesse sentido, né, eu fiz o meu primeiro livro, que chamou-se Eu Disse Que Faria, né, livro de poesias, e que eu lancei em junho de 1984 no Café Piu Piu. Então, essa foi a minha primeira, vamos dizer assim, foi o meu lançamento como escritor, e escolhia a poesia para esse exercício. O que eu disse que faria registra? São poesias de uma década? São poesias... Imagina, não. São poesias que eu fiz no ano de 1984. Tá. Né? E que acho que elas trazem um pouco desse meu espírito na época, que era um espírito contestador, né? De certa maneira, eu sempre fui uma pessoa idealista, crítica. Tanto é que o prefácio do livro era um símbolo que nós utilizávamos muito naquele período, que era esse X, de eu quero expressar o que você queria votar, porque também está relacionado ao período de redemocratização do Brasil, as diretas jás,
etc. Então, é um livro que eu tenho muito carinho por ele. Eu não faria desse jeito hoje, porque é um livro que tem erros ortográficos, etc. Mas quando eu leio e quando eu recordo, né, algumas poesias, eu me sinto presente lá, né? Puxa, me É sinto um orgulho, recorte importante, né? E sem jogo lógico, foi sinto orgulho de ter feito esse livro, que também é importante dizer que eu contei com alguns apoios. Por exemplo, quem fez a ilustração da capa foi um amigo meu na época, o Sudaia. Tem também algumas ilustrações internas que foram feitas pela minha querida amiga artista plástica Thelma Viter. Enfim, então teve muita gente que ajudou a concretizar esse sonho, e eu confesso que eu tenho sempre esse espírito, né, de fazer as coisas juntos, de desenvolver os projetos com várias pessoas, várias mãos, porque eu considero que essas obras elas são coletivas, né? Ela só existiu porque teve a participação de muita gente, e eu gosto sempre de valorizar o conjunto. E é tão importante, né, a gente colocar o primeiro livro em campo, né? Você podia ler um trecho, só um trecho de uma das poesias do primeiro livro seu? Eu vou ler, então, uma poesia bem curta, que eu dei o nome de Lâmpada, que é o seguinte: energia, 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 faltou força, luz, acende a vela. Essa é uma delas. Ótimo! Foi uma escolha ao acaso, né? Então, eu não tinha pensado em ler, mas já que você me instigou, foi o que eu abri aqui. Excelente. Eu vou escolher aqui, né, aleatoriamente, uma outra crônica que eu acho que ela faz sentido até hoje. O nome dela é SAR, S-A-R. Diz o seguinte: sal, sal grosso, sal médio, sal fino, sal a pino. Super sal, gosto sal, tenro sal, sempre sal. Com sal, com sal. Sem sal, come sal. Pitada de doce, ainda sal. Ótimo. O sal não falta na nossa vida e é imprescindível. E ele é imprescindível mesmo, né? Gostei muito. E curtos, né? E trechos curtos e gostosos de se ler, né? Isso é importante. Bom, nós estamos conhecendo, então, agora a primeira incursão do Leno na literatura, né? Então, vamos seguir em frente agora com as suas... Você vai contando a sua trajetória profissional, e se você que puder depois ir pontuando para a gente quando vieram os outros livros, a gente vai acompanhando a sua história, tá? Sinta-se à vontade. Vamos lá. Beleza. Então, esse primeiro período da minha vida, eu considero que o marco dessa história, dessa trajetória, acho que tem a ver com esse livro, e também tem a ver com o meu percurso nessa agência de propaganda, que eu fiquei lá até 1990. Né? Depois eu pedi demissão, né? Porque já naquela época eu tinha esse espírito empreendedor e eu abri uma empresa que continua funcionando até hoje, a trabalhar com projetos culturais, porque eu considerava que o papel das empresas ia além do pagamento de impostos, da contratação de funcionários. Eu considerava que a empresa poderia ser um agente efetivo de construção de uma cidadania, na medida em que ela apoiasse projetos que estimulassem reflexão, debate, né, estimulassem o desenvolvimento das pessoas utilizando-se pelas mais diferentes formas de expressão artística e também fazendo uso das leis de incentivo. Só que eu tomei essa decisão justamente no ano ou logo em seguida ao que o Collor foi eleito, naquela fatídica eleição,
de 89, em que uma das primeiras medidas dele foi acabar com as leis de incentivo à cultura. Então, a minha ideia era ótima, só que o principal recurso que eu buscava utilizar para fomentar essas iniciativas tinha sido extinto. E, de um lado, né, isso gerou uma revolta muito grande em todo o setor artístico e cultural do Brasil, que criou diversas formas de resistência. E aí eu me considero também uma pessoa assim, muito bem relacionada, porque eu tive a possibilidade de, naquele período, conhecer pessoas que fizeram um trabalho extremamente importante para que nós construíssemos depois políticas culturais mais efetivas. Então, eu lembro que um dos lugares de resistência da época era o The Crown Plaza, que era um hotel que tinha uma pequena sala de teatro de 100 lugares, e quem assumiu aquele espaço foi o Sérgio Manberti, que fez daquele lugar um lugar extremamente criativo, com as mais diferentes formas de expressões artísticas, teatro, música, né, dos mais diferentes timbres e tons. E isso foi muito importante, porque eu conheci naquele período muita gente que se tornaram amigas até hoje e que continuam lutando, batalhando por esses mesmos direitos até agora. Então, se de um lado, né, eu tive essa frustração em função da não existência mais das leis de incentivo, isso me levou, né, a me aproximar dessas pessoas que são também muito importantes na minha trajetória e com as quais eu mantive relacionamento esses anos todos. E aí, nesse período, eu vivi uma fase em que eu fui convidado a trabalhar em outras empresas, sempre na área de comunicação, marketing. Eu trabalhei no Círculo do Livro, trabalhei numa agência de propaganda do setor farmacêutico, e a minha mais recente atividade profissional como CLTista foi no Instituto Ethos, de Empresas de Responsabilidade Social, que eu fui gerente de comunicação por um período significativo, cuidando de todas as atividades de comunicação, marketing, etc. Também foi uma experiência importante de gerir equipes, né? Gerir pessoas. E essa experiência de fazer gestão de pessoas, quando eu saí do Ethos, foi a que me estimulou a fazer mais uma atividade profissional, que foi uma formação que eu fiz na Associação Palas Atenas em mediação de conflitos. Uma formação longa de um ano, depois eu fiz um estágio de mais de 60 horas no Fórum de Santana, e durante 3 anos e meio, eu e a minha equipe atuamos como mediadores de conflitos no Fórum Santana, atendendo quase 200 casos por quase 3 anos. Essa era uma atividade voluntária, né, que eu me dediquei bastante, foi um aprendizado muito grande, nós ficamos muito felizes porque quase que 50% dos casos que nós ajudamos foram resolvidos de forma pacífica, usando as técnicas de comunicação não violenta, e percebemos que o quanto que essa prática, né, era efetiva para a transformação das pessoas para além dos conflitos ou dos problemas que as levaram até lá. As pessoas saíam de lá transformadas para suas vidas, mesmo quando a solução não ocorria, né? A mediação realmente ela veio para ficar, né? E ela é muito útil porque evita também longos processos, um desgaste muito grande por parte das pessoas, né? Então, ela realmente é um processo muito interessante e é um aliado também para você, né? Como mediador também, deve ser um aliado profissional atualmente muito grande também, não foi? Sim, eu conto isso um pouquinho mais para frente, mas sem dúvida você acertou, é isso mesmo. E eu considero também que o natural seria as pessoas resolverem os seus problemas conversando, dialogando, se respeitando. Mas, infelizmente, né, os cidadãos eles não têm essa habilidade desenvolvida. Isso não é ensinado, né, quer dizer, nas escolas formais. Né? O que se ensina, muitas vezes, é a competição, é você ter julgamentos,
entendeu? Então, as pessoas aprendem a ser dessa forma. Então, ajudar a desconstruir isso é algo extremamente importante. E eu acho que devia vir lá política pública, devia fazer parte dos currículos escolares desde o jardim da infância, entendeu? Até a faculdade. Porque acho que aí a gente teria uma sociedade, acho que menos violenta, menos racista, menos odiosa e menos conflituosa. E mais disposta ao diálogo, né? E às resoluções, né? Pacificamente, né? Exato, porque muitos dos problemas ocorrem porque as pessoas, às vezes, têm de uma mesma situação percepções diferentes. Porque as pessoas são diferentes, né? Mesmo. Então, nós dávamos sempre o exemplo bacana nas nossas sessões de mediação. Se você, por exemplo, tinha lá um porta-canetas, né, de uma determinada forma. Nós colocávamos um porta-caneta ali na mesa. Normalmente, quando as pessoas estão brigadas, chegam, né, em conflito, elas dificilmente sentam uma ao lado da outra. Normalmente, elas sentam distantes uma da outra. Então, um exercício que nós fazíamos é bem simples. Pedia para que cada um olhasse para aquele porta-caneta e descrevesse. Tá? A descrição era totalmente diferente de um e de outro. Por quê? Era o seu ponto de vista. E os dois estavam descrevendo a mesma situação, o mesmo objeto. E assim é na vida, né? Muitas vezes você tem uma situação que você tem uma percepção, porque depende do seu ponto de vista, e o outro vê aquela mesma situação de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele vê sob a sua ótica, sob o seu julgamento, sob as suas percepções, sob as suas expectativas, e muitas vezes isso gera o conflito. Então, se as pessoas pudessem avaliar a situação saindo um pouco, né, do seu posicionamento, né, seu lugar, né? Do seu lugar fixo ali, né, muito possivelmente a percepção e a compreensão podia se dar de uma outra forma. Mas essa é um desafio, por quê? Porque hoje, como isso não é ensinado, né, você precisa ter técnicas que ajudem as pessoas a olhar a situação numa perspectiva diferente, numa perspectiva mais neutra e sem julgar se o outro está certo ou se está errado. Às vezes, o que o outro tem é apenas um olhar distinto e que deve ser respeitado. Então, isso é super bacana, isso eu trago e sempre utilizo no meu cotidiano, na minha vida, principalmente nessa minha nova atividade de consultor imobiliário. Eu vou chegar nela, mas antes eu vou falar um pouquinho mais sobre essa minha escolha de escrever. Isso, porque, é isso que eu ia pedir, para você terminar de contar dos seus livros. Nesse período que eu trabalhei no Instituto Ethos, foi uma experiência muito relevante, porque era uma organização que, naquele período, teve um papel muito grande e importante em todas essas discussões que a gente hoje vê, né, de alguma forma, questões sobre sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade humana, racismo, respeito aos direitos da mulher, respeito à mulher, corrupção, enfim, tudo isso fazia parte do arcabouço e daquilo que o Instituto Ethos fomentava pelas mais diferentes ferramentas, desde publicações, a Conferência Internacional que eu coordenei mais de 7 edições, enfim, então, aquele era um lugar... Foi icônico, né? Foi icônico, foi um representante icônico, né? Exato, e aquele foi um período muito especial, né? Porque a sociedade brasileira e uma parcela também do empresariado, eu acho que viu ali um espaço para que pudesse ter uma participação na sociedade diferente. Tá? Então, eu honro a minha passagem por lá, honro tudo que eu fiz como profissional, como pessoa, as amizades, né? Tudo aquilo que eu construí. E ali, eu acho que eu afinei mais ainda essa minha visão crítica, né, sobre a vida, sobre a nossa sociedade, sobre isso que a gente assiste no Brasil, né, porque somos
o país, acho que um dos países mais desiguais do mundo, do ponto de vista social e econômico. Então, né? tudo isso era constante, né, nas nossas conversas e nas nossas reflexões. E o grande desafio era, assim, era como engajar as empresas e a sociedade para fazer uma transformação que pudesse construir um mundo melhor para todos, mais justo, mais próspero, né, em que as pessoas fossem felizes e que não tivesse tanta desigualdade quanto nós temos hoje. E eu lembro que uma manhã de inverno, eu vinha pela rua debaixo do Edson, que eu não lembro agora, deixa para lá, eu vi uma senhora em situação de rua, sentada na calçada, eu passei por ela e ela estava serena, quieta, eu passei por ela e pensei, acho que eu vou até a padaria comprar um queijo quente e um café com leite para ela. Pensei e fiz. Fui até a padaria, comprei o queijo quente e o café com leite, voltei e ofereci para ela. E ela, assim, serenamente, muito tranquila, olhou para mim, agradeceu e falou, meu filho, muito obrigado, mas eu não quero, eu não preciso. E eu insisti, falei, olha, tá frio, você não quer mesmo? Falou, não, muito obrigado, eu não quero. Aí, tá bom, virei as costas, dei um bom dia para ela, fui embora, né, dobrei a esquina. Na esquina seguinte tinha, infelizmente, um grupo de jovens que tinham dormido ali também, em situação de rua, ofereci para eles gostaram, enfim. E aí, daquela esquina até o Edson, eu fui pensando, falei, puxa vida, eu invadi a vida daquela senhora, porque eu não perguntei se ela precisava de alguma coisa e o que ela precisava. Eu inferi que o que ela queria era comer. Né? Falei, puxa vida, eu fui muito invasivo, né? Eu preciso cuidar disso. E a partir dessa experiência, falei, quer saber? Eu vou começar a observar mais, né, a cidade, as coisas, aquilo que cria algum tipo de desconforto ou revolta, eu vou expressar isso de uma outra maneira. E falei, quer saber? Eu vou começar a escrever crônicas. E isso acho que era uma quinta-feira. Eu falei, eu vou chamar isso de impressões da segunda, eu pensei, que eu ia escrever no final de semana. Só que no final de semana eu não consegui, escrevi na segunda-feira e aí dei o nome de Impressões da Terça e não parei mais. Né? Assim, durante 10 anos, eu fiz assim, durante 6 anos seguidos, depois eu interrompi por 4 e retomei por mais 4 seguintes. Desse exercício de crônicas, que num primeiro momento eu mandava por e-mail para os funcionários do Ethos, para os meus amigos, sim, para as pessoas dos meus relacionamentos, isso se transformou em 3 livros, né, que o primeiro é esse aqui, 60 Impressões da Terça, né, que eu lancei em 2002. Depois eu fiz um outro, que é 93 Impressões da Terça, que eu lancei em 2005. E dessa segunda fase, eu lancei o Outras Impressões da Terça, que cobre o período de 2010 a 2015. Esse eu lancei em novembro de 2020. Né? Em 2018, eu decidi parar com as crônicas, porque era um momento que eu já me questionava um pouquinho, falei, eu preciso cuidar da minha vida financeira. Eu estou aqui na minha terceira juventude, né? Estou super bem, com muita saúde, só que é o seguinte, nós somos um país e vivemos no mundo capitalista, em que o dinheiro é necessário para que a gente consiga ter uma vida digna nos mais diferentes sentidos. Então, eu falei, tudo aquilo que eu faço que não me gera recurso financeiro, eu vou abrir mão para eu me dedicar a atividades que efetivamente vão me proporcionar construir a minha prosperidade financeira. E aí eu decidi parar com as crônicas e decidi também, logo depois, encerrar a minha atividade como mediador de conflitos, porque era uma atividade voluntária. Né? E desse exercício com as crônicas, já tenho
um livro para ser lançado, que cobre o último período, que vai de 2015 a 2018. Ah, que ótimo. Então, dando aquele exemplo, né, que eu falei no início, que eu sempre considero as minhas atividades literárias, e não só elas, né, mas como atividades construídas em várias mãos. Por exemplo, o primeiro livro, quem cuidou de toda a criação, direção de arte, etc., foi o Valdemar Zeidler, né? Essa edição, quem fez o prefácio foi o Pedro Passos, né? Na época era presidente da Natura. A gráfica foi a Margraf, uma gráfica que eu conhecia desde os tempos que eu trabalhei na agência de propaganda, atendendo ao Grupo Natura, né? Falei com o Zé Luiz, ele me ajudou do papel. E nesse livro aqui, o que eu fiz o seguinte: parte da doação dos lucros que eu tive com a venda, eu doei para uma associação da Zona Sul de São Paulo que chamava Estrela Nova, que foi criada pelos amigos Iós e Hermin. Então, eu sempre tive esse espírito, né? Esse segundo livro eu fiz também no mesmo formato. O Valdemar que cuidou da criação, da direção de arte, etc. Quem fez o prefácio desse livro foi o professor, amigo, querido, militante da causa negra, o professor Hélio Santos. E nesse livro eu fiz uma coisa bacana, que foi convidar 3 fotógrafos, né, para eles, cada um deles doou 10 fotos, para ilustrar o livro também com fotografias. Eu convidei a Rosa Galditano, convidei o Luiz Paulo Lima e o Alexandre Tokitaka. Então, cada um deles doou 10 fotos. E eu também, nesse livro, 500 exemplares, eu doei para o Museu Afro-Brasil, para que a venda do livro reproduzisse recursos para eles, né? Já o terceiro livro, que é o mais recente, que eu chamei de Outras Impressões da Terça, também foi um exercício feito a várias mãos. Nesse caso, eu fiz com meu amigo editor Sérgio Ali, que é o dono da editora Terra Redonda, e quem fez a apresentação foi o Luiz Seabra, fundador da Natura e amigo também. E aqui tem uma situação que eu valorizo muito, porque é o seguinte: eu conheci a Deise Fernandes no Instituto Etos, em uma das nossas conferências. E desde que eu a conheci e comecei a mandar as crônicas para ela por e-mail, ela foi a pessoa que, em todas as edições, ela sempre fazia um comentário. Ela lia e fazia um comentário. E tem um detalhe: ela é cega, né? Ela é deficiente visual e ela tem programas que ela consegue ler o texto porque transforma texto em áudio. Isso. Né? Então, é uma pessoa super querida, bacana. E eu falei para ela, olha, Deise, quando eu escrever um livro, eu vou te convidar para fazer o prefácio. E ela fez o prefácio também desse livro. Eu falei, olha, se eu tivesse se eu escrevesse só para você, eu já estaria muito feliz. Então, eu cumpri a promessa e ela fez esse Você pode prefácio. ler um trecho dessa apresentação para a gente poder se deleitar com ele? Posso, eu vou ler das duas. Primeiro eu vou ler a do Luiz, vou ler os dois primeiros parágrafos. Ele diz o seguinte: conheci o Leno nos anos 1980. Muito jovem, ele era assistente e braço direito do saudoso Mário Trench da Comunique, que fazia a publicidade das nossas empresas naqueles tempos idos. Chegados aos anos 2000, o mundo não tendo acabado como me tinham prometido que acabaria em minha infância, comecei a receber a visita semanal do Leno, digitalmente, toda santa terça-feira. Aliás, nas terças-feiras profanas também. Tão certo como as missas dominicais, toda terça eu recebia as outras impressões da terça, disciplinada e infalivelmente. Passei, então, a realmente conhecer o Leno. Tá? Então, esse é o primeiro trecho. Já a Deise Fernandes diz o seguinte: quando conheci o Leno, estávamos participando de uma conferência do Instituto Etos, ele como organizador e eu como participante. Dali em diante,
unidos pelos mesmos ideais de respeito pela natureza e pelas pessoas, começou a nossa amizade. Como moramos em cidades diferentes, a convivência nunca foi constante, mas tive a oportunidade de conhecê-lo melhor por conta dos textos das outras impressões da terça. Leno, com sua coragem, generosidade e profunda vontade de contribuir na construção de um mundo melhor, explorou seu talento de escrever e toda semana enviava para alguns amigos uma crônica, onde contava seu sentir pela vida e compartilhava seu dia a dia, despertando em cada um de nós a atenção pela arte, beleza, sutilezas da vida e, principalmente, a valorização do simples e da alegria do viver. Então, esses são 2 trechos, e depois eu já me comprometo aqui e ofereço, Sônia, é o seguinte, desse último livro eu tenho uma edição digital, e-book. Então, eu vou te passar depois essa edição em e-book para que você possa compartilhar para quem estiver nos assistindo. É só pedir e você manda para eles. Vou ter o maior prazer em ser lido. É um presente, porque eu fiz isso tudo, né, para jogar para o universo, né, para que as pessoas leiam, de alguma maneira isso sirva ou não para elas. Né? Sim, e a crônica ela é tão... Ela reflete o momento da nossa cidade, reflete o seu momento e o seu olhar. Então, é muito gostoso ler as crônicas. O mais interessante é que você, durante todos esses anos, se manteve assíduo às terças-feiras de encaminhar a crônica. Né? Então, você é um cronista mesmo, tem um olhar de cronista da cidade. Parabéns por esse trabalho, viu? E pela construção desse grupo de amigos, né? Que são seus leitores e um grupo de amigos. Né? Então, o próximo, quando ele sair, você conta para a gente, que eu vou contar, vamos fazer uma matéria com você no blog da Galáctica e pedir para você ler algumas das últimas crônicas, não é isso? Eu vou combinar com o Sérgio Ali, porque esse aqui, em função do Covid, nós fizemos apenas o lançamento digital. E o que eu vou ver com o Sérgio Ali, né, se no próximo nós conseguimos fazer um evento e aí oferecemos os 2 livros, esse aqui e o próximo. Será muito interessante. Pode contar com a Galáctica e comigo, nós podemos divulgar também. E você sabe que nós temos um grupo de apaixonados por literatura aqui, que é bem grande. Então, acho que vai valer muito a pena. Leno, muito interessante. Agora, conte para nós como é que foi a sua virada de profissão, porque isso é muito importante. Um dos convites que eu fiz questão de trazer o Leno para conversar com a gente, é para mostrar também que, após os 60 anos, também é possível empreender, né? E ter um outro propósito de vida e ser feliz, né? E ser feliz e fazer dinheiro também, isso que é importante. Acho que é unir as duas situações, a competência, o carinho por uma nova área, né? E ter, principalmente... trazer todas as suas experiências vividas com esse expertise para poder desenvolver uma terceira fase da vida. Conta para nós, então, como foi tudo isso, o seu encontro com a área de imóveis. Perfeito. Eu tomei essa decisão em março de 2019. Por uma circunstância, eu precisava dar um novo rumo à minha atividade profissional. E eu estou na minha terceira juventude, e essa minha terceira juventude vai durar até eu ir para o outro patamar, até eu partir dessa existência. Né? Então, eu vou fazer tudo que eu tiver ao meu alcance para manter a minha saúde física, mental, emocional, etc., para que eu realmente possa desenvolver essa atividade para a qual eu me preparei 45 anos para ser consultor imobiliário. E acho que um diferencial que eu considero importante é que eu escolhi essa profissão. Nesse mercado, tem muita gente que, às vezes, deseja ou escolhe ou é consultor imobiliário porque não tem alternativa. O meu percurso foi diferente. Eu falei, eu quero ser consultor imobiliário por quê? Porque, primeiro, eu compreendi que é uma atividade que todo mundo conhece, é uma atividade consagrada. Acho que
nunca vai se deixar muito de necessária na transacionar. sociedade, né? Nunca vai deixar de existir as transações de compra, venda de imóveis, né? E as suas ramificações, porque existem outras também. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que eu considerei que, para ser um consultor imobiliário, seria muito importante você ser uma pessoa que tivesse bons relacionamentos, que tivesse uma história de vida de confiança, fosse uma pessoa reconhecida. E tudo isso eu construí a minha vida inteira. Tanto assim que a primeira decisão que eu tomei quando eu iniciei a minha atividade como consultor imobiliário, eu escolhi trabalhar numa imobiliária internacional, numa agência de imobiliária internacional que é a Remax, porque ela desenvolve uma metodologia que eu considero a melhor para atender o cliente que quer vender um imóvel, tá? Foi mandar um e-mail para a mesma lista de amigos que recebiam as minhas crônicas. Eu mandei um e-mail para essas pessoas dizendo que, a partir daquele momento, eu era consultor imobiliário. E isso fez com que algumas dessas pessoas, imediatamente, me passaram os seus imóveis para eu vender. Porque me conheciam e confiavam em você, né? Tá? Então, essa foi a minha primeira iniciativa. E de lá, e nesses 3 anos, a maioria dos imóveis que eu captei e vendi vieram das minhas relações de confiança e amizade. E mesmo quando eu recebi nesse período indicações de pessoas que eu não conhecia e passei a conhecer, essas pessoas se transformaram em grandes amigos. Tá? Então, acho que isso é uma característica que eu trago e que eu pratiquei a minha vida inteira. E, de imediato, eu me vi como consultor imobiliário e defini a seguinte missão. Eu sou consultor imobiliário, eu quero contribuir para que as pessoas sejam felizes concretizando negócios em imóveis. Então, a minha felicidade é ver essas pessoas felizes. A consequência do meu reconhecimento, da construção da minha prosperidade financeira, virá da felicidade dessas pessoas, sempre atuando com ética, com compromisso, com transparência e, principalmente, respeitando aquilo que eu me comprometo a fazer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí vem da minha facilidade em comunicação, que é eu definir um slogan. Né? Qual é o seu slogan? O meu slogan é: conte sempre comigo, ponto. Porque quase tudo acontece dentro do imóvel. Perfeito. Tá? Agora, eu tive e tenho um desafio. Porque é o seguinte, a vida inteira, desde que eu ouvi o meu nome dos meus pais, eles me chamam de Leno. Tá? E aí, assim, eu construí toda a minha vida profissional, etc., na faculdade, como Leno. Eu tenho uma visibilidade pública como Leno. Todo mundo me conhece como Leno. Ocorre que, por exigência do Cresce, que é a entidade que regula a atividade de consultor imobiliário, eles obrigam que você utilize o seu nome formal, o seu nome que está no seu registro de nascimento. E o meu nome, que está no meu registro de nascimento, é Lenivaldo Ferreira Silva, que os meus pais escolheram para homenagear um médico da cidade que era amigo deles. Que gostoso. Então, hoje, eu tenho essa dupla personalidade, né? Eu sou o Leno e sou o Lenivaldo também. Sou o Leno. Tá? E aí, assim, eu estou buscando sempre, né, valorizar essas duas pessoas que, na verdade, são a mesma. Né? E, assim, às vezes, eu ainda não encontrei a forma gráfica ou a forma criativa. Então, eu hoje utilizo Leno, tracinho Lenivaldo Silva. Tá? Por quê? Porque toda a divulgação do meu trabalho, eu utilizo muito as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. E nesses espaços, eu estou lá como Leno.
né? Então, aos pouquinhos, eu estou agregando, eu estou dizendo para as pessoas que Leno e Lenivaldo são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. Né? E estou me sentindo também muito feliz em utilizar o Lenivaldo, porque eu dou importância ao nome, porque foi uma escolha dos meus pais, né? Que eu honro muito essa escolha que eles fizeram. Então, nessa minha nova etapa de vida profissional, eu estou tendo essa oportunidade de valorizar, de dar visibilidade, né, a esse nome que até 2018 ele existia basicamente de uma maneira formal nos meus documentos. Nos meus documentos. Então, eu estou feliz com esses dois, né, com essas duas pessoas que existem em mim, sempre existirão em mim, e também é uma forma de homenagear, né, os meus pais, homenagear a minha origem, a minha trajetória, a minha cidade natal, a minha cidade de vida onde eu me desenvolvi e essa minha existência, né? Porque eu acho que cada um de nós é único nessa existência. E cada um de nós precisa encontrar nessa existência aquilo que te faz ser feliz, que te faz acordar todos os dias disposto, animado, né, a deixar a sua contribuição para que essa vida e esse mundo seja melhor. Não só para cada um, mas para a sociedade. Eu estou fazendo isso profissionalmente, sendo consultor imobiliário, e eu tenho assim, certeza que fiz a escolha certa, porque todos os imóveis que eu concretizei nesse período, né, cada um deles tem uma história muito bacana, muito diferente, muito única. Qual é o seu perfil, né, como consultor imobiliário? Você trabalha com compra e vendas ou só não trabalha com locação? Como é que é? Podia explicar um pouco? Então, eu trabalho mais com imóveis usados para atender o cliente vendedor. Tá? Que eu chamo isso de gestão exclusiva compartilhada. É você, de fato, né, se preocupar e encontrar estratégias, formas de ajudar aquele cliente que precisa vender por alguma razão, encontrar o melhor comprador ou a melhor compradora. Para isso, existe uma metodologia. Eu visito, eu faço uma conferência da documentação, eu faço as fotos, eu faço o texto e faço a gestão de todo o processo de venda, desde essa captação até a entrega das chaves para o novo morador. Eu digo o seguinte, que eu só preciso encontrar uma pessoa, a pessoa certa, que vai chegar no imóvel, visitar o imóvel e falou, é esse que eu quero comprar. Né? Eu vou contar assim, só 2 exemplos, né, desse tipo de conexão que aconteceu comigo. O primeiro deles, que eu sempre valorizo muito, porque foi a primeira venda que eu fiz de um conjunto comercial de 16 metros no centro da cidade, que toda a negociação ela aconteceu por telefone. Naquela época ainda não tinha, né, isso que nós estamos usando, não tinha Zoom, não tinha nada disso. O cliente era do Distrito Federal, precisava de uma sala, encontrou o nosso anúncio, aí eu conversei com ele, expliquei tudo para ele. Resumo, ele comprou, porque confiou em todas as informações que eu passei, na documentação que enviei, etc. E ele conheceu o imóvel no dia que ele assinou a escritura de venda e compra. Ele assinou a escritura, depois atravessou a rua e foi lá conhecer a casa que ele tinha comprado, e ele constatou, puxa vida, é exatamente como você me falou, era disso que eu precisava. Então, esse é um exemplo que eu considero bem bacana. Um outro é de um cliente que queria vender um apartamento, aí recebi a proposta de uma cliente interessada, e eu sempre faço alguma pesquisa, né, para saber quem é aquela pessoa, obter algumas informações básicas, né? E eu percebi que essa pessoa que comprou, ela trabalhava na empresa que ele era sócio. Né? É uma empresa enorme, ele não a conhecia pessoalmente. Talvez não se encontrassem pela... mas a empresa, ela era funcionária dele.
E ela queria comprar naquele apartamento porque tinha uma situação que naquele condomínio morava uma pessoa da família dela que ela gostaria de ficar próxima, tal. Eu sei que eu utilizei esses fatos como instrumentos de defesa para auxiliar o meu cliente a tomar uma decisão e aceitar a proposta de compra que ela tinha feito. Então, esse é um outro caso que eu também gosto de exemplificar. E um outro foi um imóvel, uma cobertura que eu vendi sem fazer um único anúncio, porque eu não estava trabalhando a venda daquela cobertura. No momento que eu vendi, o vendedor, que era meu amigo, estava anunciando em mais de 20 imobiliárias. Nossa, bastante. O seu imóvel. Uma aplicação grande. E por que eu vendi sem colocar nenhum anúncio? Porque um amigo meu me mandou uma mensagem dizendo que queria comprar uma cobertura. Quando ele me falou o bairro, etc., eu falei, olha, eu conheço um amigo que tem uma cobertura. Foi simples assim. Marcamos a visita, meu amigo visitou. A aproximação e deu certo. Meu amigo visitou, descendo do elevador, ele já fez a proposta. Cheguei em casa, mandei a proposta para o meu amigo vendedor, ele aceitou e fechamos o negócio assim, numa noite. Foi uma sincronicidade, né? Uma sincronicidade absoluta. De desejos, absoluta mesmo, né? Absoluta. Então, é nisso que eu confio, é para isso que eu trabalho, porque assim, eu acho que você, nessa vida, né, o universo está aí disponível, as energias estão aí para todo mundo. O importante é que a gente consiga canalizar, consiga sintonizar essas energias para aquilo que a gente quer efetivamente fazer e desenvolver, né? Profissionalmente, eu estou canalizando todas essas energias para encontrar efetivamente as pessoas que façam sentido, que vão entender que esses imóveis vai fazer essas pessoas felizes, né? Aquele que está vendendo vai pegar o recurso e vai dar um outro rumo à sua vida, eu vou ganhar merecidamente a minha comissão e assim por diante. Porque eu considero que esse é o caminho da prosperidade individual e coletiva, né? Eu trabalho mesmo. Com muito prazer, com muito amor nisso que eu faço, né, para efetivamente captar imóveis e vendedores que estejam dispostos a vender porque querem fazer uma mudança de vida e, do outro lado, encontrar os compradores que também vão valorizar essa nova compra porque estarão dando início a uma nova etapa nas suas vidas. Muito interessante. Acho que é isso. Muito coerente, né, essa sua proposta, porque você realmente tem uma dedicação, você tem uma empresa, né, constituída. Tenho. E nessa atividade, acho que uma outra coisa importante, eu falei um pouquinho antes que eu tinha me preparado 45 anos para ser consultor imobiliário. É verdade, porque eu utilizo tudo aquilo que eu aprendi na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica e principalmente na experiência que eu tive como mediador de conflitos e em gestão de equipes, etc. Então, eu considero que assim que eu estou muito pronto para exercer essa atividade, porque eu faço isso com muita paixão, com muita dedicação, com muita sinceridade, com muita responsabilidade. Eu entendo que o universo reconhece isso, né, e está me colocando frente a frente com as pessoas que vão permitir que eu construa agora a minha prosperidade financeira e, através da prosperidade financeira, eu vou construir todas as outras. Isso mesmo. Eu gosto, desejo e sempre quero viver uma vida muito, muito bacana, né, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que estão ao meu redor e com as pessoas que, de alguma maneira, eu possa, com esse meu jeito de ser, né, possa ajudá-las de alguma forma, né? E estou muito feliz nessa minha felicidade, que gostosa a nossa conversa, viu? Que para mim será eterna, viu?
essa terceira juventude será eterna. O dia que eu partir, né, será porque eu cumpri todas as minhas missões aqui. Mas eu estarei com esse mesmo pique, esse mesmo ânimo, essa mesma disposição. Isso é ótimo, Leno. E, olha, nossa conversa passou tão rápido que está muito envolvente. Eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo depois vai tomar a sua trajetória de vida como uma inspiração e também como um guia para poder seguir os seus caminhos, porque, inclusive, nessa ruptura que nós tivemos, né, durante a pandemia, muitas pessoas tiveram descaminho e estão procurando outras atividades para serem feitas, né? Então, eu acho que esse encontro com a área de consultoria, como consultor imobiliário, para você, foi um encontro de alma também, né? Que você se jogou inteiramente, e outra, mostra que após os 60 anos é possível também a gente ter uma nova profissão, fazer uma nova construção e, melhor ainda, construir um novo capital para poder viajar e poder ser feliz e poder, enfim, fazer as coisas que são importantes, né? Bom, então eu vou deixar para todos aqui no YouTube a relação dos livros do Leno, o nome das editoras e como vocês podem depois adquirir o livro também, e o endereço e o e-mail dele, né, para vocês também poderem fazer contato com o Leno como consultor imobiliário. Eu acho que nessas diversas facetas dele, ele está aí, se mostrou por inteiro para nós, para nossa satisfação. Leno, muito obrigado por você ter vindo ao Contaê, trazer toda a sua trajetória pessoal e profissional, que é símbolo de estímulo e de exemplo para muitas pessoas que estão procurando, quem sabe, novos caminhos a partir dos 60 anos, ou novos caminhos também depois da nossa pandemia. Eu vou deixar o link do Leno no YouTube para vocês, das redes sociais, para que vocês possam segui-lo e também fazer contatos com ele, tá bom? O Leno tem um último recado para vocês e eu queria agradecer imensamente por vocês estarem aqui conectados no nosso canal do YouTube e sintonizados no Contaê, que sempre é uma surpresa. Leno, então, a última palavra que é sua. Obrigado, Sônia, pelo convite, por essa oportunidade, por essa conversa, né, bacana, descontraída, sincera, verdadeira. Eu considero o seguinte, que, segundo dizia o poeta, né, que é bom ser feliz sozinho. Aliás, é possível ser feliz sozinho, tá? Sim, é possível. Agora, na minha percepção, na minha visão, é mais bacana, é mais gostoso, é mais emocionante quando nós construímos a felicidade coletiva, quando nós construímos a felicidade compartilhada, quando a prosperidade é para todo mundo. Né? Esse é o caminho que eu considero mais importante, e acho que esse é um desafio que nós temos todos ainda a encontrar os caminhos nessa nossa sociedade, nesse mundo em que vivemos. E, para não esquecer, conte sempre comigo, porque quase tudo acontece dentro de um imóvel. Eu sou Leno Silva, o seu consultor imobiliário, que escolhi essa profissão para contribuir para que nas suas necessidades imobiliárias vocês sejam muito felizes. Muito obrigado e até a próxima. Beijos e abraços a todos e a todas. Obrigada, gente.